agora abordar a energia fotovoltaica, energia que vem crescendo substancialmente nos últimos anos. Falaremos ainda sobre o mercado da energia fotovoltaica e descreveremos a usina fotovoltaica Tesla, usina instalada na Escola de Engenharia da UFMG. Por fim, algumas instalações de grandes usinas fotovoltaicas ao redor do mundo serão apresentadas. Bons estudos! O principal elemento da energia fotovoltaica é o painel fotovoltaico. Ele é responsável por transformar a irradiação solar em energia elétrica. Essa transformação se dá pelo efeito fotoelétrico no semicondutor que constitui os painéis. Painéis comerciais apresentam eficiência na conversão em torno de 15 a 18%. O painel é formado por células em série e paralelo. Toda vez que lermos a potência de pico em um catálogo de painéis, esta potência refere-se à potência disponível quando a irradiação estiver em 1000 watts por metro quadrado e a temperatura ambiente a 25 graus. Estes valores constituem o STC, Standard Testing Conditions, ou, em tradução livre, condições de teste padrão. Este gráfico caracteriza um painel fotovoltaico. Há duas curvas, a curva tensão versus corrente, V vezes I, em vermelho, e a curva tensão versus potência, V vezes P, em azul. Da curva V vezes I, vemos que o painel fotovoltaico é uma fonte de corrente. Destaque para dois valores encontrados também em catálogos de fabricantes. VOC, tensão de circuito aberto, e ISC, corrente de curto-circuito. Ainda o MPP, que é o ponto de máxima potência do painel. Este ponto é encontrado na curva V vezes P. A tensão neste ponto é chamada de VM. Da curva VI, achamos a corrente IM. Pensando em uma célula ideal, a corrente gerada é dada pela subtração entre a corrente gerada pela incidência de radiação solar na célula e pela parcela constituída pela corrente de saturação do diodo multiplicado por um termo exponencial. Neste termo, temos a constante de carga do elétron, a tensão na saída do sistema fotovoltaico, a constante de Boltzmann, temperatura ambiente e o fator de idealidade do diodo igual a 1,3. Estendendo da célula para um arranjo fotovoltaico, incluímos perdas associadas à associação série-paralelo. Analisando as variáveis da fórmula apresentada, temos VT, a tensão térmica, o número de células em série no painel NS, a resistência equivalente série RS e a resistência equivalente em paralelo RP. Continuando o cálculo do arranjo fotovoltaico, alguns termos são fornecidos baseados na radiação incidente e coeficientes de variação. O termo IPV depende de IPVN e o termo zero depende de variáveis ainda não definidas. Assim, do termo IPV, temos que G representa a radiação incidente na célula, Gn a radiação nominal, sendo 1000 watts por metro quadrado. Agora, se olharmos para o termo I0, Ki representa o coeficiente de variação de corrente com a temperatura e Kv o coeficiente de variação de tensão com a temperatura. E SC, mais uma vez, é a corrente de curto-circuito do painel, SC do inglês Short Circuit. Estendendo o modelo para um grupo de painéis, chegamos à formulação apresentada. Duas novas variáveis aqui aparecem. NSer, que representa o número de painéis em série, e NPar, sendo o número de painéis em paralelo. Utilizando a formulação apresentada para o painel KC200 GT, este gráfico apresenta várias curvas V versus I, variando a radiação solar para uma temperatura de 25 graus.
Percebe-se que a corrente do painel é diretamente proporcional à radiação solar. A potência do painel também diminui com a queda na radiação solar, conforme gráficos apresentados na tela. A potência de pico de 200 watts é atingida na curva em preto, que representa a irradiação solar de 1000 watts por metro quadrado. Se fixarmos a radiação e variarmos a temperatura, vemos que a tensão do circuito aberto aumenta com a diminuição de temperatura. Em termos de potência, o painel apresentará maior potência para menores valores de temperatura, considerando a mesma radiação solar. Como nós sabemos, o mercado de energia fotovoltaica vem crescendo ao longo dos últimos anos. Segundo os dados da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o ano de 2020 foi o ano em que a potência instalada em energia fotovoltaica em geração distribuída ultrapassou a geração centralizada. O gráfico demonstra claramente o crescimento no mercado brasileiro desse tipo de energia de 2017 para os dias de hoje. O mapa solarimétrico apresenta locais de maior irradiação no território brasileiro em kWh por metro quadrado. Já este mapa mostra o potencial fotovoltaico brasileiro, correlacionando a energia disponível por potência de pico no local. Percebe-se que o nosso estado possui um grande potencial, principalmente a oeste e Triângulo Mineiro. Uberlândia é a segunda cidade no país com maior potência instalada em geração distribuída, 50,6 megawatts, dados fornecidos pela Absolar em 2020. A fim de compararmos nosso mercado com o restante do mundo, o mapa solarimétrico mundial mostra que África, Oriente Médio e Austrália são locais com índices de radiação muito altos, propícios para a exploração deste recurso. Em termos de potencial fotovoltaico, ou seja, kWh por kW-pico, o presente mapa não diverge do anterior. A usina experimental fotovoltaica Tesla está instalada na cobertura do bloco da Escola de Engenharia da UFMG, entrando em operação no dia 3 de junho de 2016. Possui 37 kW-pico de painéis, ocupando uma área de 439 metros quadrados, sendo que a área apenas dos painéis é de 257 metros quadrados. A figura A mostra uma visão aérea da Escola de Engenharia, enquanto a figura B apresenta os 3 conjuntos de painéis. Cada conjunto é ligado a um inversor, apresentados na figura E. A figura C mostra a estação meteorológica e a figura D uma célula de referência. Finalmente, a figura F apresenta quadros de conexão CA e quadros de dados onde estão instalados webloggers, responsáveis por armazenarem dados de geração da usina. Como mencionado, os 3 conjuntos de painéis são ligados a 3 inversores, como apresentado no diagrama. Há um transformador de 400 volts para 220, que serve de conexão com a rede. Há ainda um transformador zigue-zague que fornece um neutro referencial para os inversores. Alguns dados podem ser visualizados nessas duas tabelas. Os inversores são de diferentes fabricantes e potências, bem como os conjuntos de painéis não são simétricos, possuem diferentes números de painéis por string e em paralelo. O gráfico que está na tela mostra a temperatura ambiente, em destaque 32 graus, e a temperatura que a célula de referência chegou, 66 graus, dando uma ideia de quão quente a temperatura no painel pode chegar. Como vimos anteriormente, quanto maior a temperatura, menor a potência disponível na conversão de energia fotovoltaica para a elétrica. Como a usina possui diferentes inversores, esta curva mostra a potência produzida por cada um dos inversores ao longo do dia 15 de setembro de 2017. Nota-se uma produção bem comportada, sem intermitência. No dia 19 de fevereiro de 2017, houve uma interrupção que durou 3 horas, o que comprometeu a geração de energia neste dia, visto que os inversores ligados à rede
devem ilhar-se quando há interrupção. Na verdade, devem se desconectar quando há interrupção. Para visualizarmos a intermitência natural desta fonte de energia, 4 dias de geração nas diferentes estações são apresentados. Nota-se a grande intermitência no verão, apesar de um maior pico de geração. O inverno mostrou-se mais comportado por ser uma estação sem chuvas. O presente slide mostra a produção da usina no ano de 2017, comparando a produção medida com a prevista. Se fizermos o cumulativo, a produção medida superou a prevista em alguns poucos megawatt-hora. O software PV-SYST é o software mais utilizado para o projeto de usinas fotovoltaicas. Ele foi utilizado na usina fotovoltaica Tesla, gerando os dados de previsão de geração que serviram de comparação nos dados anteriores. O site pvoutput.org apresenta instalações de usinas fotovoltaicas ao redor do mundo. Serve como uma excelente fonte de consulta. Segue a tela inicial do site pvoutput.org. Exemplo de uma tela de produção mensal e eficiência de uma instalação, seguido de um exemplo de produção anual. Alguns exemplos de fabricantes de painéis fotovoltaicos. Os números apresentados de potências disponíveis dos painéis comercializados são de setembro de 2019. Badia Solar Park é atualmente a maior usina fotovoltaica do mundo. Localizada na cidade de Bhadla, na Índia, possui potência de 2.245 MW-pico em uma área de 57 km². Bemban Solar Park é uma usina localizada no Egito com 1.650 MW-pico, abrangendo uma área de 37 km². Tangre Desert Solar Park, localizada na Índia, era até 2019 a maior usina instalada no mundo, com 1.547 MW-pico. A área que esta usina abarca é de 43 km². A maior usina fotovoltaica nos Estados Unidos é a Solar Star, localizada em Rosamond, Califórnia. Sua potência é de 579 MW-picos, englobando uma área de 13 km². Esta usina é composta por 1,7 milhão de painéis. No nosso estado, encontra-se a maior usina da América Latina, a usina Faro Pirapora, localizada na cidade de Pirapora, possui uma potência de 400 MW-pico em uma área de 8 km² com 1,2 milhão de painéis. Em Ribeira do Piauí, encontra-se o Parque Solar Nova Olinda, com 290 MW-pico, cobrindo uma área de 7 km². O Complexo Solar Lapa localiza-se nas cidades de Bom Jesus da Lapa e na cidade também de Lapa, no estado da Bahia. No total, a potência do complexo é de 158 MW-pico, com 500 mil painéis em uma área de 3,5 km². Para finalizarmos, a topologia de um sistema fotovoltaico engloba o painel, o inversor e o transformador ligado à rede. Para pequenos inversores, não há necessidade do transformador. O inversor é constituído pelos blocos DC-DC Boost, DC-AC PWM-VSI e filtro LCL. O conversor Boost DC-DC não aparece em todos os inversores, principalmente em grandes potências. Esta figura apresenta ainda funcionalidades essenciais na operação da usina, como o algoritmo de MPPT, função anti-ilhamento e monitoramento da planta. Além disso, é possível incorporar ao inversor serviços ancilares. Finalizamos nossa aula de sistemas de geração intermitente. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato. Muito obrigado!